A graça e a paz da parte Todo-Poderoso para todos os queridos, amados irmãos em Cristo Jesus é nosso. Eu mando uma paz do Senhor Jesus Cristo para abençoados e abençoadas com todas as sortes de bênção. Louvado seja Deus. Mais uma alegria, mais um privilégio. Nós estamos aqui juntos mais uma vez, glorificando o nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Queridos amados, quero mandar um abraço da parte de Cristo, do Espírito Santo de Deus, para todos os amados queridos que assistem os nossos vídeos, nosso canal, e ouvem essas palavras, e junto conosco glorificamos o nome do Santo Deus Todo-Poderoso. Queridos amados, nesta noite, eu quero fazer um convite. Assim que você estiver ouvindo, começar a assistir esse vídeo, você deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, mas não deixe de compartilhe mesmo, compartilhe com seus amigos, com os irmãos em Cristo, na igreja com os irmãos, para que o nosso vídeo possa alcançar o objetivo, que é chegar à pontuação para o qual nós vamos transmitir diretamente ao vivo, tá certo? Eu conto com a colaboração de todos os irmãos em Cristo Jesus, seu nome. Manda uma paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão José Silva, que conta lá no Rio de Janeiro, com toda a sua família, a missionária de Kélia, irmã Tereza, a minha sobrinha Marisa e a Alessandra, que também está lá no Rio de Janeiro, lá na cidade de Niterói, e todos os irmãos aí em Roda dos Ventos, e do bairro Jardim Palmares, no Morro do Escorrega, sucessivamente, em todos os lugares, Cabo Sul, meu sobrinho, todos mandam uma paz do Senhor abençoada. Louvado seja Deus. Gostaria que os nossos amados queridos irmãos abrissem a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Hoje nós vamos meditar no capítulo número 6, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 6, do verso 1 em diante. Mateus, capítulo 6, verso 6. E nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Acompanhe junto comigo, enquanto eu estou aqui fazendo a limpeza aqui nos meus óculos, você vai aí, abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, para nós glorificar o nome do Santo Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. E ele prossegue falando assim: portanto, não vos inquietais com os que o dia de amanhã. Louvado seja. Não é aqui não, é no verso 7. E orando, não usei de vã repetição como os gentios, porque presume que pelos seus muitos falar será ouvido. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa. Queridos amados, nesta noite é um privilégio muito grande falar com todos vocês, trazer uma palavra de Deus, falando sobre a oração, pelo qual nós precisamos de orar constantemente. Nós temos que estar constantemente em oração, para que Deus venha nos ajudar. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso e Ele é rico, e Ele é muito rico e faz muitos feitos nas suas orações. Para isso, nós precisamos estar sempre em comunhão com Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele nos tem feito sobre a nossa vida. Pedindo a Ele que Ele venha nos abençoar, não só a mim, minha família, mas a família de todos os amados irmãos queridos. Queridos amados,
nós vamos falar a respeito sobre a oração, porque a oração, ela é muito importante, ela é a chave da vitória, que sem a oração, sem a força do Espírito Santo de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum, mas pela sua grandíssima misericórdia, as suas bênçãos, o seu poder, seu Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, conforme já lemos aqui, em Mateus 6,6. Repita comigo: tu, porém, quando orarem, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, né? Que maravilha de palavra. Louvado seja. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, quando ele dando seu ensinamento, instruindo os seus discípulos, e quando os discípulos perguntaram a ele que nos ensinasse a orar, então ele deu a explicação como devemos orar, mas não repetindo as palavras, repetindo as mesmas palavras, porque se nós falarmos as mesmas palavras, sempre as mesmas, não fará efeito. Como ele diz, não fará de vã repetição, assim como faz o gentio, porque ele já receberam o seu galardão. E quando você ora normalmente, sem ser com repetição, então você ora por você ora pelo seu irmão, você ora pelo seu ente querido, você ora pelos enfermos, você ora pelos presidiários, você ora por aqueles que estão angustiados, você ora por aqueles que estão passando por algum problema, você ora para sua família, você ora para a sua casa, você ora para um parente seu, seja lá quem for, e o Senhor o recompensará, porque Ele é grandissimamente bondoso e misericordioso, porque através da sua graça recebemos graça sobre graça. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, nós vamos meditar aqui nesse texto, porque é um texto muito bom, maravilhoso. A Bíblia inteira, ela é viva e eficaz, ela é uma espada de dois gumes, para nos ensinar e também para nos edificar, mas também, ela também repreende aqueles que faz as coisas ao contrário, distorce a palavra do Senhor. E nós não estamos aqui para distorcer, nós estamos aqui para falar com ousadia e autoridade. Porque é só através dele que nós recebemos a nossa pressa, recebemos uma cura, um milagre, intercedemos pelo nosso próximo, até mesmo a distância, através da sua oração, que ela faz muitos efeitos, diz a palavra de Deus que ela será curada. Assim, eu posso confirmar, porque muitos profetas profetizaram e receberam a cura. Eles simplesmente indicaram o que eles deveriam fazer, que recebia a cura. Você vê o resultado de Naamã, o profeta não precisou nem falar com ele, mas ele mandou o recado, simplesmente umas palavras, e ele obedeceu e foi curado da sua enfermidade. E assim os demais, quando aquele comandante foi até a presença de Jesus, prostrou-se a seus pés e adorou, dizendo: Senhor, socorre a minha filha, que ela está morta. Então, que ela está muito enferma. E quando ele falou: vai em paz. E ele pediu que rogasse que fosse até a casa dele. E ele, quando ele estava indo, veio um dos servos dele e falou: a sua filha, ela está viva, ela está viva. E ele perguntou: que hora foi? Aí ele relatou qual foi a hora, e ele disse: foi a hora que eu estava falando com ele. Umas horas depois, Jesus chegou até a casa dele. E quando Jesus chegou, tinha muita gente esperando lá. Ele confiou, depositou sua confiança no Senhor Jesus Cristo, e a filha dele foi curada através da distância. E ele disse a mesma coisa quando ele foi ao céu, que foi e sentou ao trono do Pai. Quando ele ressuscitou no dia que ele subiu, e disse para o Senhor: eu irei e não lhe deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo
Porque ele não se preocupe do que for falar, porque tudo que você for falar, o Espírito Santo colocará em sua boca. E ele, antes de subir ao Pai, disse: eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. E este poder eu passarei para vocês. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. Deixou essa missão para os seus discípulos e hoje nós temos essa missão, esta responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo deixou de pregar o Evangelho da graça de Cristo. Então, queridos amados, eu quero dizer para você, sempre quando eu estiver falando aqui, eu deixo alguns versículos como referência e os amados vão anotando para depois o irmão ir lá fazendo a concordância. Porque nesse versículo que nós lemos no capítulo 6, do primeiro versículo, nós temos alguma referência, louvado seja Deus, porque vamos dividir em 3 partes. Primeiro, o que são os filhos de Deus? Para a oração. São filhos do Pai por meio de Jesus Cristo, como está lá em João, capítulo 1, verso 12. São santos e amados, como está em Colossenses, capítulo 3, verso 12. O que os filhos de Deus não devem fazer? Não devem acumular tesouro da terra, como está lá em Mateus, capítulo 6, no verso 19. Não devem andar ansiosos pelas coisas materiais, como está na nossa leitura do verso 25 e do 31 a 34. O que o Filho de Deus deve ser e fazer? Deve juntar tesouro no céu. Deixa juntar tesouro no céu, porque de lá é que vem o verdadeiro tesouro, que é o tesouro da salvação das nossas almas. Deve ter o coração voltado para as coisas de cima e não de baixo. Deve servir apenas a Deus e buscar o seu reino, como está do verso 24 até o 33. Deve confiar no Pai Celestial em todas as coisas, como está no capítulo 6, verso 33 e o 34 da nossa leitura, quando ele se refere aqui no capítulo 6, verso 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por ele. Doutrora sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então nós não devemos fazer as coisas conforme os demais fazem, mas sim fazer conforme o nosso Pai Celestial. Queridos amados, aqui nesse verso 6, nós temos que como se deve orar. E aqui é a chave da vitória, conforme eu já tenho falado. Nós temos que estar sempre em comunhão, em oração. Se levantamos pela manhã, vamos orar, agradecendo a Deus pela noite que nós tivemos maravilhosa e pelo dia maravilhoso. Orar constantemente, orar sem cessar, se for possível, todo minuto, mas às vezes por causa do a fazer, às vezes algumas coisas que então, a gente não fica orando constantemente, mas devemos estar sempre em oração, em comunhão com o Senhor, porque Ele quer que nós tenhamos sempre um diálogo com Ele, que nós sempre dialogando com Ele constantemente, para que nós possamos alcançar o objetivo, que é uma bênção, uma paz, uma alegria, uma vitória, uma cura, um milagre, uma enfermidade, ou seja lá o que for, está aprisionado pela garra do adversário, do inimigo que está atrapalhando, esteja uma mandigueira fazendo alguma coisa para você, mas não vai ter essa autoridade, porque o Espírito Santo de Deus não deixa, porque você está constantemente em oração e você é filho e escolhido de Deus e nada vai lhe atingir por a sua graça sobre graça. Então veja, amado, aqui nesse texto aqui do capítulo 6, de quem Deus é Pai. Ele é apenas o Pai daquele que recebe o Filho, como está lá em Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O Espírito Santo confirma que Deus é o nosso Pai. Romanos
8,16. Onde o Pai está? No céu, em secreto. Contra Mateus 18, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Ele está lá com os de coração quebrantado. Como está lá Isaías fala que nós temos que ter um coração quebrantado. Isaías 57, 15. E Isaías 66, verso 2. O que o Pai faz? Ele enxerga as coisas ocultas. Como está lá no Salmo 139, verso 2. Ele recompensa os que com efeito para ele oculto. Faz com efeito oculto para ele. Louvado seja Deus. Ele reconhece as nossas necessidades. Contra Mateus, verso 8, e Filipenses, no capítulo 4, verso 19. Ele ouve as nossas orações e nos protege. Mateus, capítulo 6, verso 6 a 13, e João 17, do verso 15 a 11. Louvado seja Deus. Verso 11 a 15. Como podemos responder a sua bondade? Aí nós vamos lá para Salmo 116, verso 12, que nos diz como nós possamos responder à bondade do nosso Deus. Fazendo a vontade de Deus, como devemos fazer? Salmo 143, verso 10. Por confiar absolutamente. No verso 11 da nossa leitura, louvado seja Deus, como a quem que nós devemos confiar? Buscando o reino de Deus. Mateus, capítulo da nossa leitura, do verso capítulo 6, verso 33, e Ageu, no capítulo 1, do verso 2 a 11. Então, essas são as coisas que nós devemos fazer, com referência aqui sobre a Bíblia Sagrada, as coisas que nós devemos fazer. Mas, queridos amados, eu pergunto a você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso constantemente? Sim, eu posso dizer que não. Eu não sei dos seus pensamentos, mas de vez em quando, constantemente, eu estou em comunhão, em oração com Ele, falando com Ele, até mesmo deitado, até mesmo na hora que for dormir, você chegou do seu trabalho, enfadado, tomou seu banhozinho, se alimentou, está muito cansado, aí foi se deitar, mas na hora que você se deitou, foi que se lembrou de louvar ao Senhor. Mas uma coisa eu lhe digo, que Deus também ouvirá as suas orações, não importa onde você estiver, porque se Ele mesmo diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, que Ele te ouvirá. Esta oração faz mais efeito do que a pessoa estar no meio dos outros, com repetições e mais repetições. Louvado seja Deus. Então, isso é um ensinamento muito bom para mim e para você, para que nós possamos sempre estar compartilhando o Evangelho da graça de Cristo. Queridos amados, às vezes nós estamos na igreja, junto com os irmãos, glorificando o nome santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos orar, quando o dirigente fala: vamos ficar de pé e vamos orar. Então, todos vamos orar, mas um começa a orar em voz alta e os outros em silêncio. Mas às vezes aquele que está em silêncio, ele não está orando, só estava em concordância com a oração daquele que está orando, porque se você estiver orando e outro estiver do seu lado, então ele tem uma certa diferença, porque às vezes tira você da mente, daquele pensamento pelo qual você está orando. Então aí você muda um pouco o seu modo de orar. Então, a importância da oração é estarmos só com o Papai do Céu, falando com Ele e derramando nossas lágrimas, fazendo a nossa súplica, e Ele recebendo para a honra e glória do seu nome. E é isso que nós temos que fazer nas nossas orações, porque Ele é bondoso. Queridos amados, com mais uma referência do versículo 5 da nossa leitura, quando ele diz o seguinte, do versículo 5: e quando orar, não serei como os importa, porque gosto de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Louvado seja Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta,
a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Então veja que nós temos aqui essa explicação do Senhor Jesus Cristo sobre o efeito da oração. E nós temos que estar sempre em oração e comunhão com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. A oração não tem poder quando? Quando ela não tem poder? Eu vou lhe dar alguma referência aqui quando a oração não tem poder. Primeiro, não há conversão em um discípulo comprometido. Então, a oração não faz efeito, porque ele está comprometido com outras coisas, com outros tipos de negócio. Segundo, falta sinceridade e obediência ao Senhor. Do versículo 5 ao versículo 7 da nossa leitura. A oração não tem poder. Nós oramos ao invés de agirmos. Nós temos que agir e orar. São contra a vontade de Deus, porque é contra a vontade de Deus, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 3, versos 25 a 27. Então, estão cheios de incredulidade a efeito a oração que não pode ter efeito, como está lá escrito lá em Tiago, no capítulo 1, do verso 6 e 7. A oração não tem efeito, evitando a disciplina. Temos que ter a disciplina, como está lá escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 16 e 17, e Isaías 1,15. Então, aí a referência para depois você ir até lá, para você ver que a oração que não faz efeito. Mas sobre a oração, a orar é o nosso maior privilégio, porque entramos na presença de Deus perante o trono da graça. Orar é a respiração da alma. Quando oramos, entramos em terra santa. Nela o querubim e serafim chama santo, santo, santo. Homem que buscam a presença de Deus sai com força renovada e pode exercer uma influência abençoada aos que vivem ao seu redor. Primeiro, nosso direito glorioso é do Pai. O Pai é mencionado 10 vezes no versículo 1 e o versículo 18. Portanto, estamos na posição de diante dele, pois recebemos o Espírito da adoção de filho, como está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 15 e o verso 16. E também João, capítulo 16, verso 7 e Gálatas, capítulo 4, verso 6. Louvado seja Deus. O local da oração, louvado seja Deus. Aonde é o local da oração? No quarto, porém isto não exclui a oração pública. Os assuntos de oração são sempre de acordo com o nosso lugar onde nós estamos, como referência ao verso 9 a 36 de 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 8 e 2. 2 perigos na vida de oração do que querem ser vistos e ouvidos e os de galera. Ou seja, o atendimento. O Senhor também fala da recompensa da oração no verso 6. Louvado seja Deus, nós já lemos. Nós temos muita prova de atendimento, de oração na nossa própria vida e em especial na Escritura. Nós temos muitas provas sobre através da oração. Eu mesmo já eu posso dizer que através da oração recebi muitas bênçãos e muitos milagres e continuo recebendo até hoje. Não só pela minha oração, mas pela oração de todos os amados queridos que oram sempre por mim. Porque assim como eu careço de oração, todos os irmãos em Cristo Jesus
carece de oração. E nós devemos orar pelo próximo, pelo nosso vizinho, aquele que diz que é nosso amigo. Nós temos que orar para ele, para que nós possamos alcançar a bênção pelo qual Deus nos tem nos prometido para mim e para você. Então você é um abençoado, um escolhido de Deus, porque você está sempre em constante oração, em união e recebendo recebendo dele a confiança pelo qual ele vai depositar a você, porque você, através da obra, você está fazendo, através da fé, você faz a obra. Então isso, ele acredita em você. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com o Senhor constantemente, porque através da nossa fé, nós conseguimos o nosso objetivo, nós conseguimos a nossa petição, conseguimos o nosso desejo do nosso coração, nós conseguimos orar pelos enfermos à distância. Enfim, nós conseguimos tudo através da oração com o nosso Deus celestial. Louvado seja Deus. E queridos amados, nós temos aqui também uma coisa interessante. Louvado seja Deus. Com referência ainda ao verso 5 até o verso 8. Louvado seja Deus. Do verso 5 até o verso 8, nós temos também uma referência muito boa. Louvado seja Deus. Porque nós lemos até o 7. Louvado seja Deus. Mas o 8 diz: não vos semelhei, pois aquele que por Deus, o que o vosso Pai sabe de quem tem necessidade antes que ele peçais. Então veja que o nosso Deus, ele sabe, antes que nós peçamos a ele saberá. Então aqui nós temos sobre a oração, porque nós falamos sobre oração não é atendida. Mas aqui nós temos falando sobre a oração, porque orar é nosso maior privilégio, porque entramos na presença de Deus perante o trono da graça. Orar é a respiração da alma. Quando oramos, estamos em terra santa, conforme já falamos aqui. Mas também com referência no verso 6, a comunhão que nós temos com o nosso Deus é o seguinte. Vamos dividir em parte aqui. Primeiro, como é possível termos comunhão com Deus? Por meio de Jesus Cristo. Ele é a porta. Pela Escritura, pela fé, ter comunhão com Deus e o privilégio de cremos nele, como está lá no Salmo 15, 23. Louvado seja 23. O quadrilho da oração é o melhor lugar para ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Ricas bênçãos são resultado da comunhão com Deus. O caminho para a comunhão com Deus está aberto a todos os crentes. Como está lá em Efésios, no capítulo 3, verso 12, e Hebreus 4, 16. Louvado seja Deus. Moisés já usufruía o privilégio da comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele estava em constantemente oração. Louvado seja Deus. Mas o texto diz aqui sobre a oração, quando ele diz no verso 9: portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Mas isso aí não é que nós fica repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 25, 40, 50 vezes a mesma palavra. Não. Ele tem aqui um exemplo como nós devemos orar. Um exemplo devemos orar. Mas aqui nós temos que há algumas condições para a oração. Vamos dividir em 7 partes, com referência ao capítulo 7, verso 8 da nossa leitura. Podemos orar ao Pai. Chegamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos orar e crendo, segundo a sua vontade, com mão limpa e santa, com fé, em nada duvidando, como está lá em Tiago 1,6.
E também devemos permanecer em Jesus Cristo, como está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Louvado seja Deus. E ainda, amado, com referência, conforme as instruções do Senhor para a oração, do capítulo 6, do verso 9 ao 13, quando ele fala aqui, até o verso 13, que nós lemos, nós temos aqui algo muito bom, porque ele diz assim: a quem devemos orar? Ao Pai. Em nome de quem? De Jesus. Onde devemos orar? No quarto. Em público. Pelo que devemos orar? Pela honra do Pai, para que venha o seu reino, para que sua vontade seja feita, por nossa necessidade diária, pelo perdão do pecado, por proteção com o mal. Como devemos orar? Com todo respeito, sem vã repetição, diante de Deus, não dos homens. Louvado seja Deus. Mas no verso 13 que nós lemos aqui, amado, quando ele diz aqui: e não deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando ele se refere a isso aí, irmão, para sempre, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vós perdoará. Se porém não perdoardes aos homens a sua ofensa, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Louvado seja Deus. Mas aqui ele está se referindo a orar como? Filho, Pai nosso, adoração, santificado seja o teu nome, submisso, venha o teu reino, servo, faça-se a tua vontade, necessitado, o pão nosso de cada dia de hoje, pecadores, perdoa as nossas dívidas, com os fracos, não nos deixe cair em tentação, carente, livra-nos de todos os mal. Quando ele deu a explicação. Mas aqui nós temos o nosso, quando ele diz livra-nos do mal, com referência ao versículo livra-nos do mal, ele quer dizer, livra-nos do mal, ou seja, de uma consciência, livra-nos de um coração incrédito, livra-nos do mau sentimento, livra-nos de todas as obras malignas, livra-nos do má companhia, livra-nos de toda forma do mal. Louvado seja Deus. Então veja que coisa maravilhosa, coisa linda que ele fala aqui. Por quê? O que Deus irá recompensar. Louvado seja Deus. A recompensa do nosso Deus, aqui, amado, como está no verso 22 e 23, quando ele diz aqui: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bem, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que em ti há seja treva, que grande treva serás. Louvado seja Deus. Olha só que coisa. Mas o que eles se referir com isso, queridos amados? Muito bem. O que Deus irá recompensar? A obra de cada pessoa, a possibilidade, os que sofrem por sua causa, o que sofre pela causa de Cristo, ele será recompensado. A obediência e a fidelidade a Jesus Cristo, como está lá em João 14, 21. Os vencedores, como está lá em Apocalipse 2,